Segunda-feira da terceira semana da Quaresma. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Quero acolher você que chega pela primeira vez neste canal de evangelização. Seja muito bem-vindo. E vamos ao Evangelho que está em Lucas, capítulo 4, versículos de 24 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós temos essa passagem tão conhecida de todos nós, onde nós ouvimos de Jesus que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Queridos irmãos e irmãs, Jesus Cristo vai citar o exemplo destes 2 grandes profetas, tanto de Elias como de Eliseu, que não puderam fazer milagres em sua própria terra, porque as pessoas os rejeitaram. E então Deus os enviou para terras distantes. E ali, com as mesmas condições, mas por serem pessoas de outras cidades, essas pessoas se abriram ao milagre e o milagre aconteceu na vida delas. Veja, meus irmãos, que muitas vezes nós somos mal recebidos em nossas famílias quando nós vamos falar de Deus. É verdade ou não é que você já ouviu muitas críticas quando você tentou falar sobre a missa, sobre a fé, para algum parente seu? E a pessoa aponta o dedo na sua cara e fala assim: quem é você para me falar de tudo isso? Quem é você? Você é meu primo? Você é meu filho, você tem que me respeitar. Respeita, porque você não pode falar isso. Quem é você para dizer tal coisa e tal coisa? Muitas vezes nós temos sim a capacidade de converter pessoas à nossa casa, mas essas pessoas se fecham a nós. Por quê? Porque talvez conhece os nossos limites, conhece talvez erros que nós cometemos no passado, erros que nós superamos inclusive, mas insistem muitas vezes em colocar esta barreira, em dizer: de você não, escuto de qualquer outra pessoa, menos de você, você não está apto para me ensinar. E então nós chegamos na catequese, nós chegamos na outra cidade, por exemplo, o padre geralmente é enviado para outra cidade, e ali o coração das pessoas estão abertos, estão receptíveis para acolher a palavra de Deus e o milagre acontece. Outro ponto também que nós podemos colher deste evangelho é justamente o fato de talvez as pessoas não acolherem Jesus, a palavra de Jesus, não simplesmente também por ele ser ali daquele local, mas porque talvez Jesus Cristo, talvez não, porque Jesus Cristo disse palavras que não agradou às pessoas. Veja que no versículo 28 nós temos um dado: quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Por que ficaram furiosos? Porque certamente Jesus pôs o dedo na ferida deles. E aí, como era de Nazaré, como eles conheciam esse menino ali, ele até pouco tempo estava andando, brincando com as nossas crianças. Quem ele é com apenas 30 anos para nos dar lição de moral? Então, ouvindo essas palavras, as pessoas ficaram furiosas. Muitas vezes, hoje também, meus irmãos, nós expulsamos Jesus do nosso meio quando nós nos desagradamos com a mensagem que Ele quer nos dar. Quando nós somos tocados na nossa ferida. Eu dou vários exemplos aqui, geralmente eu volto até nos mesmos exemplos. Quando eu digo: precisa casar na igreja, tem que batizar seus filhos, qualquer religião não é certa não, Jesus fundou uma religião só. E isso às vezes começa a mexer nos alguns corações que não concordam com Jesus, porque o padre é só porta-voz da palavra de Deus. Não concordam com a palavra de Deus, não concordam
E então, não, esse padre eu não vou ouvir. Vou ouvir aquele que me agrada, aquele que é bonzinho. Eu vou ouvir aquela pregação que não pede para eu me converter. Eu vou ouvir aquela pregação que simplesmente coça o meu ego e me faz só acalmar. Não estou falando que não é importante, que não seja importante ouvir pregações que nos façam acalmar. Eu também preciso. Mas às vezes nós rejeitamos o Senhor na sua dureza do Evangelho porque nós não queremos mudar. E então ficamos furiosos. Onde já se viu? Quem é essa pessoa? Quem paga as minhas contas sou eu. Onde já se viu falar assim? Ou se não, talvez, eu ajudo na igreja tem tantos anos, eu ajudei a comprar esses bancos, eu ajudei a comprar esse climatizador, e agora quem é esse padre, ou esse ministro, ou esse catequista para falar que eu tenho que mudar alguma coisa? Meus irmãos, minhas irmãs, a palavra de Deus incomoda, e a quaresma é justamente esse período, esse momento em que eu vou ouvir a palavra de Deus, e ela precisa me incomodar, senão para que ouvir a palavra de Deus, se não for para ela me incomodar, se não for para ela mexer comigo, se não for para ela me fazer mudar em algo? Eu não sou perfeito. Então a palavra vem me indicar justamente os caminhos que eu preciso mudar, aquilo que eu preciso melhorar, os pontos que eu preciso crescer, para que nós não caiamos no mesmo erro dessas pessoas de querer expulsar Jesus. Muito mais, vejam, levantaram-se e o expulsaram da cidade. Olha só o nível que chegaram. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício, queriam matar Jesus. Aí você não concorda com alguém, você não concorda com o catequista, com o padre, com a sua esposa, com o seu esposo, e ao invés de você pensar, nossa, eu preciso de fato mudar nisso, eu preciso mudar. E aí você não concorda, o que você faz? Vamos falar mal dele, né? Vamos inventar mentira na cidade, vamos lançá-lo pelo precipício. Se nós não vamos matá-lo no corpo, vamos matar a sua moral, vamos matá-lo pela sua boa fama, vamos matá-lo a partir de histórias que eu vou inventar. Queridos irmãos, cuidado, o Evangelho vem para nos converter, e este Evangelho que vem para nos converter, ele vai mexer nas nossas feridas. A gente tem que estar pronto para permitir que Jesus, o divino médico, toque nas nossas feridas para nos curar. Mas Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Pronto, 2 motivos. Primeiro, não estava na hora de Jesus morrer, porque Jesus Cristo vai morrer na cruz, e ele já sabia disso. Então Jesus estava todo tranquilo nesse sentido. Segundo, Jesus continuou o seu caminho. Queridos, quando eu e você encontrarmos barreiras para o Evangelho, vamos fazer isso, vamos passar no meio da multidão, vamos nem dar atenção, a gente vai tapar os ouvidos, fechar os olhos e seguir o caminho. O caminho é o caminho de Deus. Eu sei que eu estou certo, conforme o Evangelho, não é só o que está na minha cabeça, mas eu sei que eu estou conforme a palavra de Deus. Vamos passar pelo meio deles e vamos continuar o caminho. Qual o caminho? O caminho de Cristo, o caminho que a igreja está nos mostrando, o caminho do Evangelho, está aqui. Então podem criticar você levantando 4 horas da manhã para rezar com o Frei Gils, continua o seu caminho, força, coragem. Podem te criticar porque você está fazendo as vias sacras, que você está fazendo a penitência, você tirou um alimento e as pessoas da sua casa que não são católicos de verdade, são catocos, estão te criticando. Força, passa pelo meio deles, continua o seu caminho. Estão te criticando porque você está rezando o terço agora todos os dias, passa pelo caminho. Estão te criticando porque agora essa quaresma você acordou para a vida, está participando todos os domingos, você inclusive quer aumentar um dia de missa no seu dia, você está vindo mais um dia na missa e alguém está te criticando, seja o marido, sua esposa, seja os seus filhos. Passa pelo meio, vai, segue o seu caminho. O importante é você saber que você está cumprindo a vontade de Deus. Então, me lembra aqui uma palavra de São Pedro nos Atos dos Apóstolos: antes obedecer a Deus que aos homens. Então, siga o seu caminho, desde que este caminho seja o caminho de Deus. E quando o caminho de Deus te pedir conversão, mudança, tome cuidado para não querer matar Jesus nas pessoas dos catequistas, das pessoas que estão próximas de você, dos sacerdotes da sua comunidade. Acolha isso e veja se você de fato precisa mudar, o que você precisa melhorar, o que você precisa reforçar. Mas, quando vier os obstáculos, passe por meio deles e siga o seu caminho, desde que o seu caminho seja o caminho do Evangelho. Amém. Queridos, não desliga. Começa hoje o nosso poderoso Cerco de Jericó, primeiro dia. E o tema de hoje vai ser derrubando as muralhas da falta de capacidade de perdoar os meus familiares. Queridos irmãos e irmãs, Padre Laurito vem hoje para celebrar a missa. A partir das 19 horas nós já teremos a Santa Missa. A pregação, ele vai conduzir essa pregação com louvores que nós vamos cantar. Nós vamos entregar tudo isso para Jesus durante essa semana.
com vários outros temas, como o ódio que nós sentimos, como o medo que sentimos, derrubar essas muralhas para que nós estejamos aptos, prontos para nos relacionarmos bem com as pessoas e com Jesus Cristo. Atenção, todos os dias desta semana, a partir das 14 horas, a igreja estará aberta. Eu vou expor o Santíssimo para que você possa fazer as suas orações, das 14 horas até as 18 horas. Participe! Aqueles que são membros de pastorais estão com escalas de adoração para cumprir o que nós precisamos cumprir entre os horários das 14 às 15, 15 às 16, 16 às 17, 17 às 18. Então, vivamos este momento e vamos aproveitar esta graça. Não vamos empurrar Jesus pelo precipício. Na verdade, vamos acolhê-lo dentro de nossa casa, dentro de nossos corações, para que nós possamos seguir o seu caminho. Não se esqueça de deixar o seu joinha, clicar aqui em gostei, deixe um comentário. Se você quiser, escreva aqui Cerco de Jericó. Cerco de Jericó. Eu vou ter certeza, inclusive, que você ouviu a homilia toda. Ou uma outra palavra, uma frase que te chamou a atenção. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.